crítica curta, fez parte do visionamento em curso, depois virou um visionador e agora está ajudando a gente com várias coisas aqui. Acho que aqui no fórum tem essa força de aglutinando as pessoas de algum jeito. Então acho que esse é um novo momento, mas feliz de ter o Otávio aqui com a gente para comandar essa conversa. Eu ainda vou tentar juntar essa galera para trazer mais gente para cá, mas eu acho que às vezes a gente perde esse espaço de ter uma troca com os outros realizadores, né? A gente tem sempre os debates nas sessões e acho que essa aqui é uma iniciativa da gente ter uma troca um pouco mais ampla. Então, sem mais delongas, passo para o Otávio e daqui a pouco volto aqui com vocês. Obrigada por terem vindo, gente. Vamos passando quando der. Ele chega assim? Aqui eu acho que ele chega assim. Dá uma juntadinha. O microfone tem fio. Só dá uma... Mas é longo, acho que acho que vai rolar. A gente fez já dá. Eu preciso. tá bom. Obrigada. Acho que poderia chamar um pouco mais de É que eu acho que essa galera talvez... Vai. Eu acho que essa fila aqui é pra entrar no cinema. Mas eu vou chamar. Oi. Nossa, aqui ó. Oi, gente, boa noite. Caso tenha alguém por aqui no foyer que queira participar do debate também, chegue mais próximo aqui pro fundo da sala, que a gente vai começar o debate. A Natália já me apresentou, eu sou o Otávio, eu integrei o comitê em curso. Fiz parte do visionamento, né, dos filmes, e eu vou começar o debate pedindo para vocês se apresentarem, porque eu tive uma lista prévia de mais ou menos quem disse que ia vir, mas eu não sei se todo mundo veio, então vocês se apresentarem, falarem o que cada um fez, qual o filme de vocês, e a partir daí eu vou puxando perguntas e a gente vai conversando. E aí também em algum momento a gente pode conversar com o público e aí a gente vai desenrolando a partir daí, tudo bem? Eu vou começar de lá para cá, que eu já vejo se o fio chega aí. Chegou. Olá, galera. Eu sou o Danilo Teixeira. Eu não estava entre os que avisaram que viriam, a gente foi caçado por aí agora. Eu sou de Brotas, interior de São Paulo, e a gente trouxe, eu posso te fazer uma pergunta que passou ontem por aqui, foi muito legal. Então, muito prazer conhecer todos vocês, muita alegria estar aqui. Oi, eu sou o Antônio, também sou diretor, posso fazer uma pergunta. Sou de Bitinga, no interior de São Paulo, mas moro aqui. E é uma honra estar podendo participar aqui no fórum pela primeira vez. Olá, eu sou o Giovanni, eu sou de Tietê, interior de São Paulo. E eu tô aqui com o filme O Homem Som. E o Sassá também está aí, que foi o ator do filme. E é uma honra estar aqui também estreando o filme no festival. Obrigado. Oi, eu sou o Guilherme Pelado, sou de Marília, interior de São Paulo também, dos paulistas aqui. Eu sou diretor e roteirista do filme Marmita, que passou hoje e passou quinta à noite. Eu sou Pedro Jordem, eu sou capixaba de origem, mas moro em São Paulo há um tempo. Eu escrevi e dirigi o Onde Morrem os Cães, que é o curta que também é meu TCC. Bom dia, boa noite, que horas são? Me chamo Raíssa Castor, eu escrevi e dirigi o curta Meu Pedaço de Mandioca, que passou ontem à noite aqui também, e passou na quinta-feira à tarde. E acho que é isso, só para me apresentar, é isso. Boa noite, eu me chamo Pedro de Alencar, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Estou aqui com um filme que não foi exibido ainda, que é o Sebastiano, vai passar hoje. Então quem estiver aqui às 8h45 na mostra Brasil 7 vai assistir o filme. E é isso. Oi, meu nome é Lirene Fará, sou produtora do Sebastiana, também de Niterói, Rio de Janeiro. Rio fazendo alguma presença aqui. E é isso, o filme vai passar daqui a pouquinho. Quem quiser depois tocar, a gente está feliz de estar aqui. Obrigada. Pelo que eu notei, todo mundo então aqui é do eixo sudeste, né? Capixaba, todo mundo. Tá.
Então eu vou começar perguntando, porque nós temos Eixo Sudeste aqui interior, nós temos aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro, e eu queria perguntar para vocês, junto que vocês falem, da onde veio mais ou menos a ideia do curta de vocês, de também como vocês articulam isso mais ou menos com a cena local, porque é diferente as condições de produção. Embora sejamos todos no Sudeste, no interior, em Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Então, vocês puderem falar mais ou menos de como vocês veem a ideia do curta de vocês, o desenvolvimento dele junto das condições locais. Então, falando um pouco em termos conteudistas e formais de produção. Vou fazer o oposto, de lá para cá agora. Bom, o Sebastiana é uma história muito pessoal do Pedro, né? Eu acho que ele vai poder falar um pouquinho mais. Mas a gente realizou esse filme com recursos de um edital municipal. A gente conseguiu um aporte para a produção desse filme. E aí, enfim, foi fundamental. E aí, reforçando também a necessidade de editais que contemplem regionalização. Porque a gente está no Rio de Janeiro, mas a gente está numa cidade menor. Então, ter um edital local foi fundamental, assim, para a gente. A gente também tentou incluir profissionais da cidade de Niterói, não simplesmente importar profissionais da capital. Então, foi uma experiência muito feliz nesse sentido. Eu vou deixar o Pedro falar do filme. Como o Aline falou, o filme é muito pessoal. O filme, a história, não vou contar a história, porque acho que isso faz parte da experiência de assistir o filme. Mas ele surge na minha cabeça quase 10 anos atrás, a ideia de fazer o filme, né? Enfim, o filme sobre o meu pai e também sobre a minha avó, a mãe dele, que morreu quando ele era criança. E eu acho que Niterói, o que ela falou, eu concordo muito, né? Foi importantíssimo esse edital que eles fizeram em Niterói, né? Principalmente privilegiando, né? Pontuando mais para as pessoas, né? Para os filmes que tivessem aqui em Niterói, para os filmes que filmassem em Niterói, porque está muito colado no Rio, né? Então, às vezes, se o edital não fizesse isso, né? As pessoas iam filmar no Rio, com pessoas do Rio, e não ia, enfim, digamos assim, fortalecer o que a Prefeitura de Niterói vem buscando, que é fazer de Niterói um polo audiovisual, enfim, nos próximos anos, para as próximas décadas, enfim. Uma cidade que tem um vínculo muito forte com o cinema, né? Uma cidade com muitos cinemas de rua, a cidade que o Nelson Pereira escolheu para fazer o curso dele, né, de cinema. Então, eu acho que a relação é essa do filme com a cidade. Eu quero muito exibir o filme em Niterói, não exibimos ainda. Espero que esse ano ainda a gente consiga exibir. Então a relação é muito profunda com a cidade. Apesar da gente ter filmado no Rio, porque a história se passa no Rio. Mas enfim, é isso. O meu pedaço de mandioca, ele foi filmado em Curitiba. Ele nasce, na verdade, de uma provocação em um curso há 10 anos atrás também, é uma coisa há muito tempo, de o que eu queria falar, né? O que eu tenho para falar e de tentar escrever um roteiro. E sempre veio, eu sou uma mulher sapatão, e sempre veio muito forte isso de querer ver essas narrativas e ver essas narrativas num lugar que não fosse de sofrência, num lugar que fosse de alegria, num lugar que fosse de uma, sei lá, de uma descoberta divertida, assim, sabe? Então é onde surge o meu pedaço de mandioca, nesse formato um pouquinho esquisitinho, que entra no lugar do absurdo, da diversão, da comédia romântica. E ele teve esse papel muito importante para a cidade, também para trazer uma narrativa sapatão, mas também para trabalhar com uma equipe que fosse inteiramente queer. Então a gente tentou trabalhar com todas as minorias, tentou trabalhar com tudo que envolvesse, que as pessoas se sentissem pertencentes daquela história. Então o meu pedaço de mandioca, ele começa sobre mim e ele se expande para a equipe inteira, nessa diversidade, nessa liberdade, nessa aceitação, nesse acolhimento, eu acho. E eu acho que o meu pedaço de mandioca é um pouco sobre isso. Onde vai minhas coisas, eu acho que tá
parte um pouco da minha criação no Espírito Santo, acho que muito de entender os ritos da religião, assim, ele é um filme que vai falar sobre os valores dentro da religião, apesar de ter um ar mais fantástico, mas eu acho que ele parte muito de uma provocação, assim como o seu, também foi num curso que eu desenvolvi o meu filme, né? E era a provocação de, tipo assim, conta a história que está perto de você, conta a história que você vive, que você poderia ter vivido, ou que está ali do seu lado. E aí foi muito desse exercício de observação, assim, nas voltas para casa, eu do ônibus, recolhendo as imagens que foram compondo as coisas que eu queria mostrar no filme. Então acho que vem um pouco da mistura desses dois lugares, assim, tanto o fantástico, com esse olhar mais infantil, eu acho, quanto um factual de tipo registro, assim. O filme não trabalha com registro necessariamente, mas eu lembro que muitas das nossas referências eram fotos que a equipe íamos tirando, assim, dos lugares que a gente frequentava. Então acho que foi muito desse lugar também. O Marmita, ele é inspirado, a história é inspirada no fato real, acontecido mais ou menos em 2010, eu acho, 2011. E, bom, eu tenho uma carreira um pouco errática, assim, eu não sou formado em cinema, eu venho da construção civil, sou engenheiro de formação, e dentro do trabalho a gente acabou vivendo, numa empresa que eu trabalhava, essa situação de que tinha um garoto de 8 anos de idade que estava assaltando os pedreiros do mal que a gente estava começando uma arma, né? E aí o pessoal ligava para mim e falava, ó, tem essa situação, não estou comendo, vou sair daqui. E eu lá como responsável, né, pela obra, tinha que ir lá e tentar resolver. Só que era um bairro periférico, extremamente violento, dominado pelo tráfico, onde a polícia não entrava. E era uma obra da prefeitura. Isso aconteceu em Londrina, no Paraná, onde eu moro até hoje. E aí eu tive que, junto com o pessoal da obra, tive que procurar o pessoal do tráfico, que era o dono da boca, digamos, e com ele conversar e explicar a situação, porque o menininho era aviãozinho do tráfico. Para ele, explicamos que, enfim, a obra era uma obra da comunidade, que as pessoas iam usufruir, que era uma quadra esportiva e tal. E aí foi, na cena real, foi uma cena meio Cidade de Deus, assim, eu lembro até hoje. Ele juntou toda a molecada numa quadra, nessa quadra de construção, e falou, ó, quem mexer com os meninos aqui, que estão fazendo obra para nós, vai levar um tiro na mão. Eu falei, puxa, é a Cidade de Deus, né? Vindo de novo, voltando, né? Mas essa história ficou comigo, né? Eu achei muito, digamos... Foi muito difícil a história, eu acho que a gente meio que não apagaram, mas uns 4 anos depois, eu encontrei o Lourenço, que era um dos pedreiros que viveu a história. E aí a gente trocando uma ideia, ele falou que estava no EJA, estudando, aprendendo a ler e escrever, e isso me disparou um negócio. Que aí eu falei, bom, aquela história que eu lembrei tudo, que eu falei, eu podia contar a história através dele. E aí veio o roteiro, assim, de uma vez, uma Anitta. E quando eu tive o roteiro na mão, você fica com o Lourenço na cabeça, aí eu virei pro próprio Lourenço e falei, você topa fazer? Ah, não sou ator e tal. Eu falei, não, mas eu não quero ator, eu quero você e tal. E ele topou. Então, hoje no filme, Lourenço é o Lourenço que realmente levou, né, a arma na cabeça, né? Enfim. E aí a gente tentou no filme tentar partir um pouco. O filme tem quase 2 pés, né, do realismo, mas tentamos também sair um pouco e tentar jogar um pouco a poética, trazer um pouco também de questões de solidariedade, de escola, do lugar de graça na escola, porque uma coisa que me pegou muito era assim, vendo aquele menino, eu falei assim, como que uma criança tem acesso à arma e ele tem acesso à comida, né? Essa é uma coisa que ficava, né, na cabeça, assim. E o filme acho que vem disso mesmo. O filme foi feito pelo PROAC, né, Estado de São Paulo, por Assis. Tudo começou em Assis porque na época eu também faço parte do Polo Audiovisual do Velho Oeste, que é o polo que foi criado lá, eu fui consultor deles, né? Eu estou no cinema desde 98 já, faz um tempo, mas como produtor, porque eu sou engenheiro, caí no meu colo, mas senti essa vontade de dirigir também, e enfim, a gente acabou conseguindo fazer essa parceria lá. Olá, boa noite. E o Homem Som, ele surgiu em 2018, né, a primeira versão do roteiro, enquanto trabalhava na prefeitura de Tietê. E eu era técnico de som e iluminação na cidade. E
E aí eu convivi com muitos profissionais, né, que trabalham com som, que trabalham com iluminação, que trabalham com montagem de PA, né, o pessoal da carga pesada, né, e os problemas que eles tinham lá eram meio crônicos, assim, de perda auditiva, né, problemas de articulação e, enfim, é um pessoal que não se preocupa muito com a saúde, né, e eles só vão trabalhando, e uma hora a conta chega, né, e eles, né, acabam tendo, né, uma queda no agudo, né, acabam tendo bico de papagaio, né, enfim, e o Homem Som surgiu dessa, né, a primeira ideia surgiu dessa experiência, mas aí o tempo passa, a gente se envolve com outros projetos, né, ele foi se engavetando assim, e aí eu resolvi tirar ele do papel, né, em 2022, né, quando eu conheci o pessoal do Quino Olho, né, que é um coletivo de Rio Claro. Eu sou de Tietê, mas eles são de Rio Claro. O Sassá, nosso ator aqui, é de Rio Claro também. Eu conheci eles e aí acabei fazendo amizade com o pessoal, e o Rafael, que faz parte de lá, topou fazer a produção do filme comigo, e a gente começou a mandar para os editais. Tentamos 2 vezes o PROAC, a gente ficou quase ali na suplência, e aí quando a gente finalmente conseguiu a Paulo Gustavo, do Estado, a produtora que estava enviando o projeto, né, que estava assinando o projeto, ela já tinha captado para 2 outros e não podia captar para o terceiro. Aí eu virei para eles e falei assim, gente, eu vou ter que fazer o filme, né? Essa ideia não pode mais ficar por espaço na minha cabeça. E aí a gente fez com a Paulo Gustavo do município de Tietê, né? Que tinha 10% do valor que é do que a gente precisava. E então foi esse filme aí feito aí com incentivo, né? Mas ainda faltando muito dinheiro para o que seria necessário. Foi muito feito na amizade, né? Muito feito na confiança das pessoas, né? No projeto. Inclusive, eu estava falando agora aqui que o cara que mixou o filme, ele tem um estúdio em Tietê e ele faz mixagem para bandas de heavy metal, né? Então é o primeiro trabalho com o cinema dele, né? E casou bem com o filme, e ficou legal no final. E o Sassá também, né? O Sassá aqui, ele veio do Quino Olho, né? A ideia, ele foi a nossa segunda opção de ator pro filme. A primeira era de um cara esquelético, assim, meio Sísifo, né? O cara carregando uma caixa de som, né? Nessa metáfora da pedra aí. Só que aí acabou não dando certo com um cara magrelo, e só saiu na nossa segunda opção. E ele acabou caindo feito uma luva, né? Que daí ele chegou pra mim uma hora e falou assim: você sabia que eu fui técnico de som já também? Eu falei assim, pronto, tá feito, tá? Carrega essa caixa pra ver. E, bem, o filme é isso, é esse motorista de carro de propaganda, né, técnico de som, motorista de carro de propaganda, que descobre que está ficando surdo, né, descobre um problema auditivo, e ele tem essa viagem dele de, né, eu preciso do meu trabalho, mas meu trabalho está me esgotando, né, e ele propõe essa reflexão, né, sobre essa relação entre trabalho e corpo, né, corpo humano, né, que com inteligência artificial hoje em dia não existe mais corpo para se desgastar, né, então o que vai ser daqui em diante, né, esse humano que não se desgasta, né, então ele propõe essa reflexão aí para o público. E qual era o resto da pergunta? Eu acho que eu já respondi tudo, né? Então tá bom. Então é isso aí. O Homem Som já passou em 2 sessões aqui no fórum, mas ele vai estar no Porta Curtas. Quem quiser assistir, ele tá lá. É a crítica de vocês também. É isso, obrigado. Oi, gente. A gente veio com Posso Fazer uma Pergunta, que é um filme
assim como os seus, muito pessoal para mim. Ele nasceu de quando a minha avó faleceu na pandemia de Covid. Minha avó sempre foi um porto seguro muito grande para mim, e acho que para todo LGBT a gente sabe quão importante é ter portos seguros onde a gente pode ser quem a gente realmente é e a gente pode ficar bem. E quando a minha avó faleceu, eu pensei em construir um filme, mandei 50 áudios pro Danilo, que é meu grande roteirista. E aí ele traduziu isso em uma história que a gente foi alinhando e lapidando, e, enfim, que virou o filme que foi exibido na quinta à noite, mas vai ser exibido na sexta de novo também, para quem quiser assistir. É um filme que fala sobre isso, sobre a relação de um menino LGBT em um mundo heteronormativo e como algumas figuras se tornam portos seguros para ele. As figuras da avó, um pouco a figura da irmã e também a figura da Lady Gaga, que é muito importante para ele e é um grande ano para a Lady Gaga, né, gente? E a gente produziu no interior, ele foi feito com PROAC também, mas aqui por São Paulo, minha produtora é daqui de São Paulo. Mas como todo mundo que trabalha na produtora é do interior, a gente tem um vínculo muito forte com o interior do estado, então a gente filma em São Carlos, em Brotas, em Ibitinga, onde dá pra gente filmar, a gente tá indo e vai. E a gente ganhou um PROAC aqui por São Paulo, que viabilizou o filme, que a gente filmou no ano passado, mas por ser uma história pessoal minha, eu quis filmar lá na minha cidade, que é Ibitinga, uma cidade bem pequena, tem 60 mil habitantes. Muito pouco relacionada culturalmente, é uma cidade muito voltada para o comércio e bordado, e ultimamente tem rolado umas movimentações por lá, graças a Paulo Gustavo principalmente, então tem surgido um polo ali, e foi muito bom filmar lá, assim. Eu senti que a gente teve muita ajuda da cidade, da própria comunidade em si. A minha mãe foi minha produtora local, ela conhece todo mundo, né? Então ela conseguiu ajeitar 1000 coisas pra gente. Mas eu senti que a comunidade se envolveu muito, sabe? O que me faz pensar que quanto mais incentivo a cultura lá, seria melhor, porque movimentou bastante coisa. Não só o meu filme, mas outros que vieram depois com o Paulo Gustavo também. E eu acho que é isso. O que mais? E só complementando, eu acho que ali naquela região geográfica acaba sendo muito rico o cinema. Um pouco pelo Fiscar, que tem a imagem e som, um pouco pelo próprio Quino Olho, tem uma pessoa do Quino Olho que trabalha com a gente sempre, o Thierry, ele é muito presente com a gente. Então, eu acho que acaba sendo muito rico aquele espaço ali de muita gente para criar, muita gente para trabalho. Então, acaba sendo muito legal. E só a minha visão de fora, assim, de ouvir 50 áudios e escrever esse roteiro, eu acho que foi muito tentar respeitar o máximo possível, assim, a história do Antônio, ao mesmo tempo em que eu queria transformar num filme que funcionasse como filme, sabe? Então acho que isso foi o mais difícil, assim, e talvez eu imagino que todo mundo que escreve algo pessoal passa por isso, sabe? Tipo, eu não quero perder a minha identidade, eu não quero perder a identidade dele, mas tem que ser um filme legal, sabe? Então tem horas que você tem que saber dosar qual que importa nesse momento. Eu acho que isso é o mais difícil, assim. E talvez faça parte de ser tão legal esse desafio, né? Bom, agora eu vou passar a fazer perguntas específicas, também passando por vocês. E a partir disso a gente vai desenrolando. Se vocês quiserem também ir complementando alguma coisa conforme a outra pessoa de outro filme vai falando, também sintam-se à vontade. Eu vou tentar articular filmes juntos também aqui pra gente, de fato, conversar sobre eles conjuntamente. Eu queria fazer uma pergunta especificamente agora pro Sebastiana e pro... Sebastiana e pro Eu Posso Fazer Uma Pergunta. Vocês dois estão falando de coisas muito íntimas no filme. Eu queria perguntar para vocês, se vocês se sentirem à vontade, evidentemente, de como é para vocês, a partir de uma experiência, de um sentimento tão próprio, articular ele em equipe. Porque vocês estão trabalhando em conjunto, cinema uma arte coletiva, então vocês partem de histórias muito próprias. Todo mundo aqui, de alguma maneira, partiu de história própria, como a coisa do Marmita também. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre, assim, de como é compartilhar isso e transformar isso em matéria fílmica também, articular isso em linguagem, principalmente isso. Então, a gente vai aqui e volta ali. 50 áudios por dia
para Mariana, que era minha assistente de direção, que me ajudou muito, Mariana Ramos, me ajudou muito no início, né? Porque esse filme, eu vou dizer mais ou menos o que é, que acho que ninguém viu. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos e a mãe dele morreu quando ele tinha mais ou menos a mesma idade, 8 anos, ele era um pouco mais velho do que eu. E ela morreu de uma forma que muito trágica, né? Que marcou muito a vida dele, né? E aí depois da morte dele, muitos anos depois da morte dele, eu descubro uma série de matérias de jornal sobre a morte dela, né? Décadas atrás, e que me fazem questionar como de fato aconteceu essa morte, né? Como foi essa morte dela, né? E aí, quando eu descobri essas matérias, eu tenho uma amiga, né, que é a Mariana Ramos, a gente era amigo já, na faculdade, né, eu fiz cinema na UF, em Niterói, e a gente conversava muito sobre as matérias, ela acabou me convencendo de que daria um filme, né, a gente foi trocando, e aí ela tinha feito a produtora, né, tinha abrido a produtora com a Ali e com a Renata Spitz, a Mayara Dalben, e levou o projeto para elas, né? Elas gostaram do projeto, e aí essa pessoa que me ajudava se tornaram 4 pessoas que passaram a ouvir muito e a, enfim, trocar muito. E então acabou que foi um projeto que eu não cheguei com ele pronto, né, na minha cabeça, com o roteiro pronto para uma equipe, né? Essa equipe ela participou da construção ao longo de todo o processo, né? E foi fundamental isso, né? Depois entra o Túlio Marcon, que é o técnico de som, então ele faz um projeto muito colaborativo. Eu gosto muito de ter isso, né? De trazer contribuições, né, íntimas mesmo, contribuições assim, né, o que você acha, né, e de que forma a sua área, né, de que forma a sua expertise vai contribuir para o filme, né? Eu não quero só o que aquela pessoa sabe tecnicamente para fazer o que eu penso, né? Eu quero também que aquela pessoa diga o que ela acha que é importante dentro da expertise dela para contribuir para o filme. Então eu acho que foi um trabalho muito colaborativo e eu acho que funcionou, porque eu sempre funcionou pelo fato de ser um filme muito pessoal. Eu sempre quis me expor muito com a equipe, né? E sempre pedi que a equipe se expusesse muito, opiniões e impressões, né? E eu acho que o processo de Sebastiana foi assim, né? Foi bem assim, muitos áudios, nossa, muitos áudios. Aí quando eu percebo que a pessoa não gosta, eu paro de mandar também, né? Mas ali ouve áudio meu até hoje. O cara nunca pediu para eu parar de mandar. Mas enfim, isso. Assim, o Sebastiana, ele tem vários elementos ali que são pontos sensíveis, né? É uma história muito difícil, muito dura, contada de uma forma muito pessoal, assim, muito quase confessional do Pedro. E com imagens de arquivo familiares em que o Pedro aparece também. O pai aparece, o Pedro aparece. Então a gente tem várias camadas aí de sensibilidade. A gente tem voltar nessa memória, a gente tem que construir esse processo junto. E é claro que você olhar para uma história muito dura, que está em tantas camadas subjetivas, vai gerar desdobramento emocional, gente, não tem como. E a gente foi acompanhando isso, assim. Eu acho que a gente tentou usar algumas estratégias para estruturar diante de alguns momentos assim extremamente
emocionais mesmo, assim, que o filme passou, sabe? A gente saiu de uma pandemia, o edital ele acabou tendo um atraso, e aí a gente desembocou diretamente na pandemia. E com a pandemia, todas essas questões familiares, de memória, elas ficaram, assim, à flor da pele, e a gente lidando com esse filme, sabe? Muito delicado, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito tranquila de acompanhar isso com o Pedro, porque o filme ele não se propõe um true crime, sabe? Ele não está fazendo ali uma investigação. A gente vai nos arquivos, vai nos jornais, mas o Pedro queria que fosse esse filme pessoal. E aí, nesse ponto, isso ancorou muito a gente. E aí, uma das estratégias que a gente usou foi repensar o filme enquanto o filme estava em processo de realização. Então, uma das coisas que a gente fez foi participar de um laboratório para a etapa de montagem. E foi muito importante, né? A gente tinha um primeiro corte do filme, a gente já tinha horas e horas e horas de áudios trocados aí nessa etapa. E a gente pôde trocar com pares que estavam fora do processo, olhar para o filme de um outro viés, assim. E eu acho que em vários momentos a gente teve esse processo de estar dentro e tá fora do filme, tá dentro, tá fora. A gente ficou nesse entre, né, um deslizamento, e isso foi, eu acho que, fortalecedor para o processo, porque ele ficou muito genuíno ali, ele é uma história muito pessoal do Pedro, mas a gente foi ficando bom no processo, depois de, claro, né, atravessamentos de todas as naturezas, questões, eventualmente atrasos, que a produtora sofre um pouco, mas eu acho que foi tudo para o filme existir como ele é, e foi muito potente, assim. Eu acho que é isso, muita escuta e repensar o processo no durante. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Perfeito. Posso fazer um comentário também? É porque o meu pedaço de mandioca, ele parte de uma experiência também pessoal. Achei, assim, que faria muito sentido. Ele parte do lugar de aceitação, né? Tipo, após uma primeira experiência lésbica, eu fiquei um ano remoendo para depois, de fato, me aceitar, sendo que eu já sabia tudo. E ele parte de um texto que é praticamente uma verborragia, assim, um monólogo que eu crio para tentar desafogar tudo que eu precisava falar. E eu sou péssima em palavras. É contraditório um pouco isso, mas então eu trago tudo em imagens. Então o meu pedaço de mandioca, ele faz uma comparação entre a sociedade e uma porção de mandioca. De fato, é um nome bem literal do filme, assim, justamente para tentar trabalhar. Eu sou meio essa estética do clown, né? Você pega as tuas maiores angústias e transforma elas em brincadeira, né? E quando eu escrevo esse texto e a minha amiga lê, ela fala: meu, isso é incrível, vamos escrever no edital. Eu falei: não, isso é besta, meu, isso é uma coisa muito minha, ninguém vai gostar, nem faz sentido, tô aqui falando de porção de mandioca. E nisso dela me colocar para escrever um roteiro, eu desenvolvo um roteiro e a gente coloca a gente escreve num edital, que foi o edital lá de Curitiba. Agora não lembro qual foi o primeiro. No primeiro ele não passou, mas ele ficou com uma nota muito alta, que foi muito surpreendente pra gente, porque só tinha eu e ela, assim, de currículos, e por isso que não passou, inclusive. E na segunda vez que a gente escreve, ele passa. E aquilo pra mim foi um baque, porque eu achava que era uma história minha, muito pessoal, e que talvez as pessoas não fossem se reconhecer, conectar, alguma coisa assim. E o bonito do filme foi justamente também quando ele fala ali sobre os acolhimentos, os portos seguros, foi que cada pessoa que foi entrando no filme, que foi, de certa forma, me dando a mão e falando que, nossa, eu quero fazer parte desse projeto, coloca esse projeto, não sei o quê, fala que não. Quando você está usando essa metáfora, eu vi esse filme, eu li esse roteiro dentro da minha história.
que não necessariamente era só sobre ser lésbica, mas pode ter sido por qualquer outro motivo. E isso pra mim foi assim o que me engrandeceu essa vontade de fazer esse filme, assim, que partiu de um lugar muito silencioso meu e ele foi ganhando um espaço a partir que as pessoas foram puxando e falando, cara, eu quero ver isso, eu quero também fazer parte disso, eu quero estar presente. E, enfim, foi um lugar muito interessante para descobrir que, né, às vezes a gente tem essas coisas pessoais que a gente traz no cinema e a gente joga numa tela e a gente se expõe, que é uma mega de uma exposição, né? E o bonito disso é quando essa troca vem de volta, né? Quando a gente percebe o acolhimento que vem e as relações que as pessoas fazem com o filme também, né? Então eu só queria fazer esse, porque eu achei que ia fazer sentido. Se não gostar de ouvir áudio, não vai trabalhar comigo. Eu mando muitos áudios e não é só quando eu dirijo. Mas enfim. Eu acho que foi bom. No ano passado a gente filmou muita coisa. A gente filmou 5 curtas ano passado. Desses 5, 3 a gente dirigiu juntos. E eu acho que eu posso fazer uma pergunta, foi o que eu consegui dirigir melhor, porque eu sabia exatamente sobre o que eu estava falando, e como eu queria que as coisas fossem feitas. Então eu tinha muito na minha cabeça, apesar do roteiro ter sido o Danilo que traduziu isso no roteiro, eu sabia como eu queria que aquilo fosse colocado na tela. Mas eu acho que a chave para a gente conseguir traduzir de um jeito legal e se sentir confortável com isso é, como ele falou, ter uma equipe que tá junto com você, uma equipe que você confia, uma equipe que você não tem vergonha de compartilhar o que você sentiu ou como você quer que aquilo pareça, sabe? Eu acho que isso me deixou muito confortável para poder produzir esse filme, assim. Todos esses projetos que a gente filmou ano passado foram basicamente com a mesma equipe, pequenas variações, mas é uma equipe que a gente já se conhece desde a época da faculdade, né? Desde que a gente fez o Fiscar junto e a gente segue produzindo de forma independente desde então. E eu confio muito neles, assim, então eu pude explicar o que eu queria e receber de volta deles o que eles entendiam e que às vezes não era exatamente o que eu tinha pensado, mas era até melhor, sabe? Eu gosto muito de ter essa troca com a equipe criativa na arte, no som, na montagem, que eles vão me trazer coisas que eles pensaram e que eu não tinha pensado e que enriquecem muito o filme. Inclusive, é um filme que fala sobre Lady Gaga também, né? Então tem muitos pontos sobre Lady Gaga, mas aí minha diretora de arte, ela trouxe várias coisas, tipo, não, a gente vai pôr um negócio assim, tem tal clipe, é uma coisa que eu nem tinha me ligado. Eu falei, nossa, ótimo. Então acho que ter uma equipe muito parceira junto, que te ouve, que te conhece, que vai se identificar com a sua história. E às vezes tinha isso também, eles falarem, é uma história sua, mas eu já vivi isso. Nossa equipe também, boa parte dela é queer, então são vivências que a gente compartilha de alguma forma. Então acho que rolava muito essa troca e sempre com esse respeito. Acho que o Danilo foi o principal, porque eu mandei muitos áudios para ele e ele escreveu um roteiro em cima disso. E a gente tem vivências diferentes, né? E é um filme que fala sobre paternidade. O Danilo tem uma paternidade A, eu tenho uma paternidade B. Então ele foi para um lado e eu falei, não é tanto assim, né? O pai não é esse vilão terrível. Acho que a gente tem que ir modulando. E a gente foi modulando juntos para que funcionasse. E aí o Danilo me colocava nesse lugar de precisa funcionar como um filme, né? Então a gente tem que ter alguma coisa assim que funcione. Enfim, então acho que a confiança na equipe, essa parceria e o fato deles se reconhecerem é o que deixa a gente mais confortável. Mas não vou mentir que no set eu tava bem nervoso. Tanto que a nossa atriz, que fez o papel da minha avó, logo depois que ela fez uma cena, ela veio pra mim e falou, você viu sua avó em mim? Eu pensei, reparei, tô nervoso. Eu falei, claro que eu vi. Depois a montagem, que daí eu consegui ver tudo com mais calma, mas no set eu tava muito nervoso, porque carrega essa coisa, né, de tipo, as pessoas que a gente traz pro projeto, o elenco, eles vêm e falam, essa é a sua história, isso aconteceu com você, aconteceu, não foi exatamente assim, né, mas isso vem muito, sabe, então acho que tem esse frio na barriga sim, mas trabalhar com uma equipe alinhada, que você confia, é essencial para poder contar uma história. Só rapidinho, essa discussão de vilanizar o pai, ela é muito boa, assim,
para você pensar sobre o seu roteiro, sabe? Porque a gente faz aulas de roteiro, a gente lê livros, a gente decora todas as técnicas de roteiro, então você pensa, não, meu curta tem que ter, sei lá, um vilão, né? Tem que ter alguma coisa que faça o curta se mover e que vá contra o meu protagonista. E pra mim era muito claro que o pai devia ser um carrasco da criança ali, que só quer ouvir Lady Gaga. Mas daí, vendo o filme agora, vendo ontem, eu falei, mano, esse filme tá muito legal, com esse pai sendo só um cara que não entende, sabe? Então ele trouxe uma delicadeza, assim, que os livros de roteiro não ensinariam. Porque é muito legal ver aquele pai realmente que não é uma pessoa ruim. Ele só é um cara que aquilo, da forma como ele foi educado, não era legal. E perceber que isso tá impresso na tela ali é muito legal, assim. E realmente foi uma puta aula pra minha cabeça desde então. Foi muito legal. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta específica para vocês dois. Meu pedaço de mandioca e onde morre. Vocês dois falaram bastante de acolhimento ou de fazer coisas em conjunto. Não que os outros não fizeram, todos fizeram conjuntamente. Mas eu achei muito interessante. E aí, você ter intervido antes, eu achei interessante, porque acho que vai complementar com a pergunta que eu vou fazer agora. Você falou muito de imagens que você fazia com seus amigos, então vem um pouco desse arquivo do cotidiano. E você pensou em trazer também esse seu cotidiano junto de uma equipe completamente queer, totalmente queer. Então eu queria perguntar para vocês de como essa amizade, de como esse acolhimento em equipe está se dando na forma. Você já falou um pouco sobre isso, né, de você, da sua colega. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa forma que vem a partir do lugar coletivo, enquanto os outros eu estava buscando vir, de como vinha de uma experiência individual. Isso foi visto do coletivo. Eu queria perguntar para vocês o oposto, como esse coletivo foi gerado em forma. Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito legal, principalmente partindo desse lugar tão individual, que me deixava tão insegura para falar. O coletivo nesse filme, a partir do momento que eu tento trazer uma história que ela pode ser muito sofrida em vários dos universos das minorias, eu tento trazer essa graça, essa felicidade, o lado bom da vida, né? Esse lugar, tipo, porra, teve um sofrimento ali pra me descobrir sapatão, mas é isso, o fim do filme, assistam, mas já passou, né? Mas corta-curtas, ou quando estiverem outra oportunidade, é o ápice, né? É a alegria, é a dança, sofri tudo isso, mas porra, tô aqui, cara, tô viva. Então o filme ele traz muito mais essa energia do que uma energia de reflexão muito intensa. É mais uma brisa, assim. Então, quando eu trago isso para a equipe gosta, se diverte, eu também mexo um pouco, a minha vontade de mexer um pouco com o que é se fazer cinema. Então, todo mundo, em todas as etapas, a galera chega num quadrado, assim, de tipo, como é que a gente faz, assim, assado, e eu falo, gente, se divirtam, o que você quer colocar aqui, o que a gente vai fazer? E o filme ele se torna coletivo nesse momento em que as pessoas começam a endoidecer no set. Porque é um set que tinha muita mandioca, aí a minha diretora de arte foi lá, comprou 20 quilos de mandioca, eu falei, quê? Eu vou comprar mais 20. Fui eu lá comprar, tava doida, fui comprar 20 quilos de mandioca de bicicleta, não faz sentido nenhum, assim, as coisas foram endoidecendo e no set de filmagem a gente transforma uma cozinha numa sauna. E daí nessa sauna eu falei, gente, essa cozinha vai virar uma sauna. E a galera, tá, como que a gente vai fazer isso virar uma sauna? Eu falei, gente, vamos aí, vamos entender. E do nada eu olho assim e a diretora de arte tá com uma mandioca com um incenso enfiado na mandioca. E fala, o que você acha disso? Eu falei, chegamos num lugar, é isso. Tá todo mundo ficando meio doido. E daí vem a diretora de foto, vê aquela coisa e fala assim, não, vamos enquadrar essa mandioca com esse incenso. E a gente começa a construir um filme que tá para além do filme, sabe? Que é isso, a gente chega no som e ela... Tá, daí foi lá a Carmen, que é nossa editora de som,
E, pô, ela já fez uma proposta muito legal, mas a gente tem uma cena em que as duas pegam um objeto que cai no chão, a cena mais clichê do cinema. E eu falei, gente, eu quero ver isso sendo sapatão. Eu preciso ver duas mulheres pegando uma chave de fenda no chão, é isso que eu preciso. E ela falou, e aí, o que a gente coloca? Eu falei, você coloca a música mais clichê que você conseguir. E quando ela trouxe a proposta dela, que ela começou a brincar com o som, eu falei, vai no ASMR mesmo, a galera comendo a mandioca, o beijo vai ser um beijo molhado, vai ser um beijo assim que pareça uma mastigação, que pareça uma coisa doida, que a gente percebe que as pessoas começam a brincar, assim, também o nosso colorista começa a colocar uns efeitos, ele fala, eu nunca fiz isso, mas vamos fazer, vamos ver o que é. E eu acho que esse foi um processo, assim, que acho que até foi possivelmente parecido com o meu processo de aceitação, que a gente começa meio duro, né, e tal, a gente vai se amolecendo até que a gente entende e vai pro show da Lady Gaga e bate leque e a gente se orgulha disso, sabe? Então eu acho que o processo no coletivo foi que eu mesma no set de filmagem tava cagada de medo, assim, de todo mundo me perguntando coisa e eu, meu Deus do céu, vamos aí, vamos junto. Então as pessoas também proporam muitas coisas e dentro dessas propostas eu acho que todo mundo foi se encontrando, se reconhecendo um pouco mais e se sentindo parte disso. Eu acho que esse foi o lugar do coletivo, assim, que foi tão gostoso. Eu acho que pra mim o filme foi muito sobre aprender a ver. E acho que isso aprender a ver também com olhos de outras pessoas, assim. Porque é um filme que se passa na região onde eu moro, no bairro onde eu moro, e durante o processo de escrever roteiro, de começar a pensar o filme, eu lembro de começar a olhar para coisas, assim, sabe? Coisas muito específicas na rua, que eram detalhezinhos, e esses detalhezinhos começavam a me chamar a atenção, que até então eram naturais para mim, assim, eu passava desapercebidos. Por exemplo, lembro claramente um dia que eu desci a rua assim, e aí as senhoras estavam todas fumando no portão, tipo, de casas diferentes. Elas desciam, saíam de casa e fumavam no portão. E elas fazem isso todos os dias, mas eu nunca tinha percebido. Então pra mim foi muito, tipo, tirar esse ar de natural das coisas e olhar, aqui tem coisas. E acho que na equipe, o que eu propus foi, vamos ver. E aí a gente fez uma volta pelo meu bairro, assim, tipo, vamos ver o que elementos. Então a arte procurava, tipo, objetos que fossem pertinentes à narrativa e a gente ia construindo isso. Aí foto ia procurar uma luz que conversasse com a cena. E aí cada um foi fazendo essa pesquisa, mas a gente fez meio num coletivo, meio num tour guiado de como é o meu bairro, assim, sabe? Isso foi divertido de fazer. E aí eu acho que as coisas foram ganhando proporções que todo mundo estava muito alinhado com a visão do filme, assim. E acho que a visão do filme não é só uma visão minha, acho que foi uma visão nossa. Porque eu tinha uma coisa, mas aí outras pessoas também tinham outras coisas que apontavam e falavam, pô, mas isso também faz sentido. E aí acho que assim, todo mundo da equipe sugeriu algum plano em algum momento, ou sugeriu, isso poderia ser desse jeito, e acho que foi um ambiente de troca, assim. Por mais que eu tenha pensado na história, tenha escrito o roteiro, acho que foi um processo de troca e de construção em conjunto, assim, que foi... Acho que isso aparece muito no filme, assim, quando você assiste. Acho que é um filme leve, acho que ele tem essa energia de amizade. Agora, para vocês dois. Alguém quer intervir, assim, o que foi dito até agora, sinta-se à vontade para intervir. Para vocês dois, eu queria fazer uma pergunta específica sobre o silêncio no filme de vocês. O seu por motivos talvez um pouco mais óbvios, que a partir do silêncio que essa narrativa vai se fazendo ou desfazendo em alguma medida, e de como o silêncio também às vezes está articulado a um certo congelamento. Você falando da relação corpo-trabalho, quando no caso do seu filme, do seu protagonista, que ele está perdendo, essa relação está se desfacelando um pouco, né? Quando o corpo vai dando os limites para o trabalho dele. E no Marmita, além da relação do trabalho do pedreiro, tem uma coisa específica que me marcou muito, que são os planos estáticos que você faz em determinado momento em retrato dos personagens.
Então, eu acho que são planos silenciosos e muito marcantes. Então, queria perguntar para vocês, como vocês estão articulando esse silêncio a um certo congelamento de vida também? Deixa eu pensar, bem filosófica essa pergunta, né? Mas sim, a primeira proposta do filme era, enfim, antes de tudo, o som era para ser um personagem do filme, né? A ideia desde o começo era fazer do som um personagem constante assim do filme, como se fosse o vilão, né? Era para ser esse antagonista, né? E aí o filme teria que acabar em silêncio, né? A ideia sempre foi acabar em silêncio, só que de última hora o nosso técnico de som colocou um efeito lá. Eu falei assim, nossa, ficou bom, né? Acabou de um jeito legal, né? E ainda sobre essa ideia de silêncio, corpo, finitude, meu Deus do céu, tem que pensar um pouco. Quer responder enquanto eu... Você vai pensando aí. Eu vou rolando aqui. Bom, realmente, eu acho assim, essa questão do silêncio, para mim, tem tudo a ver com o som também, mas acho que ela faz parte da construção, para mim, desde o roteiro. O roteiro eu já vou escrevendo, já pensando em sons, esses sons que vão aparecendo vão me ajudando, às vezes, até passar para outra cena, para juntar cenas, para fazer um certo sentido. Assim. Acho que é algo que eu vou montando esse quebra-cabeça na cabeça para poder avançar mesmo na história. E lógico que isso vai mudar na própria filmagem, aparece outros sons, depois na montagem aparece outros sons, enfim. Mas acho que eu tenho aquele esqueleto pronto, assim, junto com uma imagem que eu tenho na cabeça. Eu sempre vi o filme silencioso também, é algo que, dentro da própria construção civil, apesar de ser muito barulhento, é um som meio marcado, e que talvez muito tempo ali você acaba filosofando em cima desse som, mas é uma betoneira que é cíclica, né? Aí você tem uma lixadeira que também é um certo barulho, tem um tempo, tem um cara martelando ali, então acaba virando até uma música às vezes, né? Meio torta, mas você começa a identificar alguns pontos ali. E a gente quis trazer um pouco isso no trabalho. Nosso orçamento não era um orçamento muito bom, então a gente também, eu e o montador, o Guilherme Xavier, que é músico inclusive, a gente acabou fazendo essas edições juntos, assim, tentando, né, juntar sons ali. Ele criou algumas coisas, eu falei, poxa, acho que daria para colocar algo aqui. Eu vou muito no assobio, né? O assobio, teria que ser isso, né? Inclusive, eu tenho assobio num filme que é meu também, que é de uma música e tal. Acho que são coisas, elementos que eu fui colocando. E a questão do retrato que você falou, eu acho que está desde o roteiro, da segunda versão do roteiro já tinha isso, que isso veio de uma experiência pessoal mesmo. Lógico, o filme tem essa experiência pessoal, mas acho que está falando mais da sociedade, né? Mas essa questão do personagem olhar, é mais ou menos um olhar para mim também, que na época é uma coisa que me cobrava muito, que eu fiquei meio paralisado na época de ver aquela situação. Uma criança de 8 anos com uma arma com 38 na mão, assim, sabe? Acho que todo mundo ali, a gente ficou meio estático sem saber o que fazer. E não acolhemos essa criança, como deveria, eu acho. Ela ficou lá, continuando do jeito que ela sempre foi. Eu nem sei o que aconteceu com ela hoje. Então, quando eu voltava isso na história, isso me marcava muito. Eu falei, poxa, a gente não fez nada, né? E aí essa questão do olhar, eu acho um pouco disso, não de reprovação, mas assim, e aí? O que você vai fazer? E para o público também, né? Cobrando. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Né? Não vamos ficar parados, né? Vamos tentar. É um recurso, eu acho, que já foi usado muito em filme, eu acho que do que eu lembro do Amarelo Manga, no final do Amarelo Manga, tem essas pessoas olhando na rua, olhando para a câmera, né? Essa troca com o espectador. Eu lembro disso e não sei, acho que pra mim já estava no roteiro e não quis tirar também. Acho que tinha até mais outros personagens que a gente acabou tirando por causa de ritmo e tal da montagem.
Mas, e o silêncio, nesses pontos de silêncio, a música é bem marcada no filme, né? A gente tentou marcar bem mesmo, para conseguir pular de cena a cena. E tentar casar com o final também, que acho que o final que eu precisava soltar um pouco mais e para dar uma puxada para a poesia que termina, assim, eu precisava dar uma suavizada para ele entrar, para a poesia esvaindo aos poucos. Né? Acho que é isso. Deu tempo? Você quer que eu fale mais uma coisa? Deu? Já achei o que eu precisava. Já achei o ponto. Então, um negócio, desde o início o personagem foi pensado para não falar, né? É um personagem que não fala. E todas as vozes que a gente escuta vêm de objetos eletrônicos, né? É o rádio do bar que ele está comendo pastel, é a caixa de som que ele carrega em cima dele, né? É a conversa do bar que tem do lado da casa dele, né? E então a gente teve sempre esse cuidado assim para não colocar esses diálogos. E uma coisa que o montador trouxe também foi tirar os figurantes do filme. A gente mostrava o rosto dos figurantes, das pessoas que interagem, e aí a gente achou melhor não fazer isso. A gente só vai ver as mãos das pessoas que interagem com ele, não ver esses corpos por inteiro, né? Então a gente teve esse cuidado, né, de fazer essas outras pessoas ausentes, né? E o silêncio do personagem está destacado nisso aí, né? Nesse silêncio dele, né? Perante o resto do mundo, né? Que você percebe ser bem barulhento no filme, né? Teve numa sessão que a gente fez em Tietê, né? Chegou uma pessoa para mim e falou assim: nossa, depois desse filme eu comecei a pensar como o nosso mundo é barulhento, né? E até quando a gente fica em silêncio tem barulho, né? O barulho não para, né? Eu falei assim, sim, a ideia do filme era essa, né? Trazer esse silêncio ocupado, né? Para a sensação das pessoas, né? Para elas sentirem como que é esse prestar atenção, pelo menos em 15 minutos, né? Nesse silêncio ocupado, né? Que até na hora que ele vai dormir, né? O silêncio tem um cachorro constantemente latindo e ele não consegue dormir, né? Então eu acho que é esse o papel do silêncio, né? Como ele reflete no personagem e na construção do filme, né? Respondi? Tá, ok? Beleza? Agora foi satisfatório. Agora eu tô... Alguém quer fazer alguma intervenção? Vocês? Tá bom. Então eu vou fazer assim, vou fazer uma última pergunta geralzona e aí a gente abre aqui, pode ser? Beleza. Para fazer esse encerramento, pelo menos da minha parte, eu queria perguntar para vocês agora de público. Talvez, acho que o filme de vocês foi o único que não foi exibido ainda, aqui no Kinofórum especificamente. Então, se for o caso, acho que posso tirar dentro do filme de vocês. Podem falar de experiências prévias. Vocês também, não necessariamente precisa ser restrito ao Kinofórum. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas escolhas de referenciais, escolhas estéticas, e de como vocês pensaram, ou melhor, de como vocês acham que elas bateram no público, assim. Porque vocês, conforme vocês iam conversando aqui, vocês iam falando, aqui eu queria que o público sentisse tal coisa, ou pensava que bateria de tal forma, e vocês articulam, tipo, você com a referência bateu. Eu lembrava da sua personagem apaixonada pra pegar alguma coisa. Mas quando eu achava diferente, eu fiquei, era isso mesmo. E de como vocês estão dialogando com algumas sensibilidades específicas. Então, como é que é para vocês colocar essas referências em tela, esse repertório de vocês, e de como o público está devolvendo isso? Teve alguma frustração, alguma surpresa, algum sentimento que vocês gostariam de compartilhar sobre esse contato a partir de vocês? Como que quem está vendo? Vamos começar de lá para cá. Agora pode falar. Antes de eu falar sobre esse filme que está aqui, eu tive uma
experiência muito frustrante em outro filme, quando eu tive uma ideia, eu fui falar pro Antônio, e eu falei, Antônio, e se a gente colocasse os personagens falando pra tela? Aí eu comecei a explicar, tal, eu falei, é Cidadão Kane que a gente tem como referência, vamos de Cidadão Kane, tal. Aí o Antônio, The Office. Eu falei, não, cara, Cidadão Kane. Minha referência é Cidadão Kane. Ele, não, é The Office, amigo. E aí ele contou isso pra todo mundo, e aí todo mundo falou, The Office. Eu falei, não, galera, não é The Office, não é minha referência. Mas eu só queria falar porque a gente perde um pouco do controle, eu acho, sabe? Porque a gente tem as nossas referências, mas elas são da nossa cabeça, sabe? Então, a não ser que seja alguma coisa muito óbvia, muito óbvia, eu acho que cada um entende como quer, sabe? E eu acho que isso que faz ser legal e bonito também, né? Porque, sei lá, as referências são nossas, assim, é muito particular, de qualquer forma. Mas sobre o... Posso te fazer uma pergunta? Tem sido muito legal passar com ele por aí, porque eu acho que o público tá muito acolhedor, assim, então tem sido estreias muito quentinhas, assim, onde as pessoas sempre vêm falar com a gente falando, nossa, cara, eu realmente me emocionei com o seu filme. E ouvir isso é único, assim, então é realmente muito bom, tem sido. Eu falei The Office porque ele ia saber qual é a referência, mas para os meus amigos gays eu falei que era o lounge do Corrida das Blogueiras. É isso, gente, é isso. É quando elas falam ali, é esse rolê. Ele, é Cidadão Kane. Tudo bem, né? Eu acho que é isso que ele falou. A gente preenche o filme com significados e símbolos e coisas. O filme é cheio de easter eggs pra Lady Gaga, claro. Só os Little Monsters vão ver. Mas não é uma coisa essencial para entender o filme, só uma firula que eu quis colocar porque eu achava que fazia sentido. Mas eu acho que o que pegou mais assim pra gente foram duas experiências muito distintas de exibição. A gente exibiu no Rio, no Internacional LGBT, que era um público adulto majoritariamente e também majoritariamente LGBT. E eu senti que lá a gente teve uma grande identificação com esse sentimento de ser uma criança queer crescendo em um ambiente não queer. E aqui a gente entrou na Mostra Infanto Juvenil e a gente foi exibido para muitas crianças ontem. E foi um pequeno desespero, porque eu falei, meu Deus, crianças não têm filtro, né? Elas só vão soltar. E foi uma surpresa grata, assim, ver as reações das crianças enquanto elas assistiam, porque, enfim, o filme se chama Posso Fazer Uma Pergunta? Porque eu acho que como a maioria das pessoas queer que já estiveram no armário, a gente ouviu bastante isso, né? Posso fazer uma pergunta? E o menino passa por isso. E eu achei que ia rolar alguns comentários, algumas coisas das crianças, mas na real a gente viu o contrário. Inclusive tinha uma menininha na fileira do nosso assistente de direção, que tem um momento que o menino meio que se monta de Lady Gaga. E ela falou, ele viu? Ele pode ser drag. É isso, então, enfim, tem coisas que a gente queria passar de um jeito e não só entendidas exatamente assim. Outras a gente achou que não ia ficar tão claro e eles pegam muito de cara. Então, eu acho que meio que é, como ele falou, é meio que a graça do cinema e de exibir para públicos distintos. Mas foi muito bom exibir para crianças. Aconselho todos os filmes que puderem ser exibidos para crianças. É muito, bem. Bom, acho que eu vou falar como referência. Como eu tinha um filme muito, é uma história, sei lá, que eu vivi também trabalhando nesse meio, eu tô querendo não ter tantas referências, mas acho que automaticamente o Quixote vem na minha cabeça, né, por toda a história também com o ator, então é um filme que eu gosto muito também, esse realismo cru também, né, acho que o filme tem isso. Mas tem um filme também que eu gosto muito do Rui Guerra, que é o A Queda, que é um filme também que fala da emoção civil, da seleção trabalhista, eu acho bacana. Então a gente teve um pouco disso de olhar. E quanto ao público, o filme estreou em Tiradentes no começo desse ano. E eu acho assim, acho que a reação, o filme é um filme duro, eu acho, ele é reflexivo, né? Ele acaba, pelo menos pra mim se vocês vieram falar também, né? É um filme, né, que você fica meio reflexivo para ele, demora um tempo para você absorver um pouco, sei lá, da mensagem que tem, um pouco para isso também, né? Mas depois as pessoas escrevem, muitos escrevem, falam que bonito,
aí escreve histórias que tinha um menino também, que era do tráfico, dava problema lá na região. Sei lá, tem muita história parecida, né? Que infelizmente, né, é muito triste isso. Né? Mas a gente recebeu muita mensagem de pessoas dizendo que já viu casos parecidos e que não deveria estar acontecendo. Sobre as referências, acho que esse filme, pra mim, Onde Vai Meus Cães, foi muito sobre entender qual a minha voz. E acho que por isso eu passei por uma camada muito grande de referências, desde, sei lá, Héctor Escola até Lucrécia Martel. Mas ainda não sei como isso se relaciona com o público, porque a gente também não teve uma exibição assim com... No Que Não Fala ainda não passou, vai passar a primeira sessão amanhã, então eu trago mais notícias em breve. Eu adorei a pergunta do público, porque pra mim foi uma coisa muito interessante de perceber, assim. Sobre isso eu tenho duas coisas para falar, que é... A gente exibiu na Cinemateca de Curitiba como contrapartida, e eu tava com muito medo, porque ele é um filme que vai pro fantástico e absurdo um pouquinho, e daí é uma brincadeira, é uma diversão. E as pessoas me perguntavam, né, o que eu queria com o filme. Eu falava, acho que se ninguém entender nada, eu espero que saia com um sorriso no rosto. Tudo bem, eu só quero que as pessoas se divirtam. Eu falei, gente, que doideirinha gostosa foi essa que eu assisti agora, né? E as pessoas riram. E eu fiquei assim, gente, vocês estão indo por quê? Porque eu não tinha na minha cabeça que eu estava fazendo uma comédia, ou que eu estava dentro do roteiro, porque, né, já tive algumas... Eu já fiz curso de roteiro até, mas assim, não sou roteirista. Então, assim, não fui muito profundamente nisso. Fui mais no coração mesmo, assim, da escrita. E eu não tava na métrica da comédia, né? E um amigo meu que é roteirista e escreve comédia falou, você fez uma comédia. E eu, quando tava escrevendo para festival, eu colocava romance, experimental, alguma coisa assim, sabe? E daí eu comecei a colocar comédia romântica. Eu falei, gente, eu fiz uma comédia romântica, que coisa linda. Então, pra mim, foi muito interessante. A gente exibiu aqui ontem também, e o povo rindo, assim, sabe? Foi uma coisa, é um sentimento muito doido, é muito gostoso, assim. Então, o público, ele abraçou muito bem o filme, eu achei isso muito legal, e as pessoas elogiaram bastante, saíram da sala falando, meu, que incrível, que gostoso, que legal. E eu olhando assim, né, o filme passando, e eu sempre tenho essa mania de ficar encarando as pessoas. Tanto que todas as vezes que eu fui fazer teste de montagem, assim, né, eu tava pra alguém ler assim, minha namorada, assiste. E eu ficava assim. E ela, eu não estou conseguindo ver o filme. Eu falei, assiste, eu quero ver a reação. Então, foi muito bonito ver todo mundo assim, tipo, com um sorrisinho na cara e rindo, que acho que era o que eu queria, era o sentimento que eu queria. E daí corta para... a gente teve uma outra contrapartida em Curitiba, que a gente foi exibir na periferia. E o público que apareceu pra gente exibir foram, assim, evangélicas, religiosas, bêbados, assim, uma coisa muito... que eu pensei, meu Deus, o meu filme fala sobre lésbicas, tem beijo lésbico, tem, sabe, fala sobre o gozo. Meu Deus, não é uma coisa assim naturalista, né? Como é que esse público vai receber? E foi muito interessante que as pessoas assistiram o filme inteiramente, porque eu achei que eu saí na metade do filme. E depois as pessoas usaram a metáfora da mandioca para se comunicar. E isso eu achei muito interessante. Que era tipo o tiozinho lá com a cerveja na mão falando, não, pô, cada um tem sua mandioca, né? Eu tenho um primo que gosta de uma mandioca lá e tal. Então isso eu achei muito legal também, uma forma de a gente conseguir se comunicar de outro lugar, sabe? Também a senhorinha lá evangélica e tal, falando, não, tem que respeitar as mandiocas. E ninguém conseguia de fato falar o nome, né? Tipo assim, vamos falar gay, lésbica, sapatão, trans. Não, era tipo as mandiocas. Mas achei que pelo menos foi bonito assim pra, sabe, entender que esse filme também pode chegar em outros públicos que, né, vão conseguir se comunicar de algum outro lugar. Então, acho que foi isso. É legal. Tô ansiosa, quero exibir pra crianças. Meu Deus do céu, o que elas vão achar, sabe? Tô curiosa pra saber isso. Com certeza. Também pra cá. Bom,
Sobre a questão das referências, eu acho que eu não tenho, assim, eu não coloco no filme nenhuma referência, assim. Eu tenho inspirações, acho que fiquei muito inspirado quando eu assisti Coração de Cachorro, da Laurie Anderson. Foi muito inspirador, mas ele não tá no filme, assim, como referência, né? E tem muitos outros filmes que me inspiraram, mas como referência eu não coloquei nada. É um documentário de arquivo, né? A gente filmou alguns planos, assim, na Glória, no Rio, no bairro da Glória, mas é um documentário de arquivo, um arquivo pessoal e arquivo também dos jornais. Essa é a segunda sessão que eu vou estar do filme presente, né, hoje. Eu estava lá em Tiradentes, no Rio de Janeiro, e estou muito ansioso, né, para saber como vai ser a recepção aqui, né, a reação das pessoas. Mas em Tiradentes, a reação das pessoas, assim, que acabou a sessão, pelo fato de ser um filme que eu me exponho muito, que é um filme que, assim, é triste, né? Não tem como não ser, né, com essa história. Foi uma reação de afago, assim, as pessoas virem me abraçar, emocionadas, e foi, assim, foi muito importante para mim, né, ali, né, eu tava muito ansioso para a sessão, dormi muito pouco pela noite, aquele dia eu passei um zumbi andando por Tiradentes, não tinha dormido. Então, depois da sessão, esse afago foi uma coisa assim que me ajudou muito no processo, porque foi um processo dolorido de fazer esse filme, não tem como não ser, né? Foi dolorido. E essa questão das referências, você falou de referências estéticas, mas eu gostei muito de ver as reações das pessoas, porque é um filme que, como eu escrevi esse filme durante muito tempo, né? É um filme curto, que eu escrevi durante muitos anos, com a ajuda de muita gente, né, com impressões. O primeiro público do roteirista é a equipe, né? É a pessoa que está lendo, dando feedback, enfim. Eu acabei querendo colocar muitas camadas, né, de interpretação e de leitura, né? E aí é muito legal quando a gente faz isso e depois, quando as pessoas vêm falar pra gente, né, falar com a gente sobre o filme, cada pessoa percebe, cada pessoa lê uma camada diferente e às vezes elas têm uma leitura que a gente não pensou, né? Ela tem uma leitura do filme que eu não pensei quando eu fiz. E é comum isso, né? E eu gosto muito disso, assim, de perceber como o filme toca, como o filme chega às pessoas, né? É isso. Infelizmente vou ter que encerrar, que a produção já está aqui no meu ponto. Mas se por favor continue a comunicação, tipo assim, acabar aqui, quiser falar com o realizador, peço mil perdões por não poder te passar a palavra. Queria muito agradecer a vocês, a presença de vocês, pelo debate, pelas falas. E é isso, queria muito agradecer ao Quinofórum, ao Márcio, à Natália. E a gente se encontra por aí nos outros dias de festival. Desejo ótimas exibições para vocês, excelente primeira exibição para vocês aqui no Quinofórum. E é isso, uma boa noite para todo mundo. Dia 28. Já na quinta-feira também teremos mais um desse daqui. Aqui também, né? No mesmo horário. É isso.